Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje, continuar aí a questão da matemática do sistema e tudo. Nós vamos continuar aí lembrando que nós estamos utilizando o caderno do Aprender Sempre, estamos utilizando esse material. Então, separe lá lápis, caneta, borracha lá, pegue o seu material. Hoje eu estou na presença ilustre dele, do professor Osmar. Muito obrigado, Jonas. Muito bom dia a você, muito bom dia a todos que nos acompanham. Não tão ilustre, né, Jonas? Obrigado a todos que nos acompanham para mais uma aula de matemática aqui pelo 7º ano do ensino fundamental. Realmente vou acompanhar o chat aqui, inclusive nós vamos pedir para a equipe de produção abrir o chat aqui e já vamos acompanhar as interações de vocês, tá? Até daqui a pouco. Beleza, então só uma orientação, vocês já viram essas primeiras 2 semanas de aula, né? Essa primeira ideia, então nós vamos trabalhar o Aprender Sempre, sempre assim. Situação de aprendizagem, 2 semanas, basicamente 6 aulas aí. Então hoje nós estamos iniciando a situação de aprendizagem 2, né? Então 2 semanas, essa e a semana que vem nós vamos falar sobre essa situação de aprendizagem 2. A habilidade que vem trazer nessa daí vem falar sobre fração, que é a habilidade do 6º ano, a habilidade 10, né? Resolver e elaborar situações, problemas que envolvam adição ou subtração com números racionais positivos na representação fracionária. Então nós vamos ver aí essa parte de fração que vocês vão ver agora e ao longo do ano aí em outras partes. Vocês já viram ano passado, né? Então nós vamos retomar aí essa habilidade, retomar algumas ideias e a partir daí nós vamos encaixar e aí aprofundar alguns aspectos, beleza? Começando então com a ideia de fração. E eu quero que você anote aí, ó, deixa anotado no caderno algumas definições que é importante. Então, o que significa, né? Quando realizamos uma divisão, por isso que eu grifei, né? Então, a fração nada mais é do que a gente chama isso de divisão, né? Então, nós falamos aqui que a fração nada mais é do que a divisão de um todo em partes iguais. Então, eu sempre vou dividir ele em partes iguais. Dizemos que fracionamos essa parte, né? Então, por isso que nós chamamos de fração. Então, fracionar vem da ideia de fração. Então, fração é um modo de expressar uma quantidade a partir de uma razão. Nós vamos falar muito sobre isso futuramente, né? Então, essa é a ideia da razão. E a partir daí, nós temos a seguinte ideia. Nós temos essa parte de cima, essa é a representação da fração. Então, eu tenho um número aqui, vou, por exemplo, colocar o 10 e o 30 aqui, por exemplo. Então, 10 e o 30. Então, o 10 aí nós chamamos de numerador, então essa parte aqui de cima, e o 30 nós chamamos aqui de denominador. Então, a fração nós colocamos aqui essa barrinha, né? Vocês já viram e muitas vezes, que é a forma de você representar uma fração, Osmar. Boa, né? Fração sempre presente em todos os anos, né? 6º, 7º, 8º, 9º, sempre importante fundamentar, né? Dar todos esses conceitos que às vezes o pessoal até já está bem acostumado com eles, mas assim, é extremamente importante reforçar. Jonas, só para dar um bom dia aqui, a professora Rita de Cássia está com o pessoal lá da escola Celso Abade, tá assistindo as aulas da gente aqui com os alunos. Obrigado, Rita. E professor Maurício, lá da Escola Estadual Joaquim Gonçalves Ferreira da Silva, tá? Lá da Diretoria de Ensino de Itaquá, professor Maurício, professora Rita de Cássia, valeu, obrigado. Boa, muito obrigado. Só tenho a agradecer principalmente aí vocês participando. Muitos aí me mandam na rede social, mandam um oi. Então, muito obrigado mesmo por acompanhar as aulas. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Então, voltando na ideia, eu vou tentar fazer agora com vocês uma ideia de como eu posso representar, no caso, essas frações, olhando ali. Então, o todo é esse quadrado, é um retângulo, né? Então, esse retângulo aí é o todo. Esse todo, eu dividi ali ele em 6 partes. Então, ó, então eu peguei o todo aqui, ó, tá vendo essa parte em verde para mostrar para vocês, ó. É o todo aqui, ó, é a mesma figura, é a mesma imagem. Então, eu dividi ela em 6 partes, né? Então, eu dividi aqui, ó, em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 aqui é o meu denominador, é em quantas partes eu dividi. E aí eu tenho que observar quantas partes eu peguei, ó. Então, quantas partes fazem que eu quero aqui é o número 4. Então, essa representação nada mais é, né, do que o numerador é a quantas partes, né, eu estou pegando aqui,
e o denominador é o todo. Em quantas partes eu dividi. Por isso que nós chamamos aqui, geralmente, esse denominador de todo, né, Osmar? Sim, é verdade, Jonas. Tá. Beleza? Perfeito. Vamos tentar, então, uma próxima. Ó. Então, aqui eu dividi em 4 partes. Então, de novo, vou pegar ali e mostrar para vocês, ó, que é a mesma, né, a mesma figura ali, é a mesma imagem. E aí eu dividi, então, em 4 partes. Então, de novo, dividi em quantas? Em 4 aqui é o meu denominador. Quantas partes eu peguei? Ó, apenas uma. Então, 1/4, essa é a forma aí mais simples de você conseguir representar. Vamos para uma próxima? Então, numa próxima, ó, agora eu dividi em 12 partes. Não parece a mesma imagem, né, Osmar? Não, parece. Não parece. Mas, ó, vamos lá, ó. Então, é a mesma imagem, ó. Igualzinha a mesma imagem. Então, nessa daí eu peguei 8 partes, né, ó. Então, aqui, ó, 4, 8 partes de 12, que é o total. Então, eu peguei 8 de 12, aí é a fração, né, que nós vamos representar o quanto eu peguei do total. Vamos para a última? A última aí também eu dividi em 12. Então, vamos lá de novo, para mostrar que é a mesma imagem, ó. É a mesma imagem bonitinha. E aí eu peguei só 3 partes. Então, eu peguei aqui 3 partes, né? 3 desse total de 12, Osmar. Beleza? Boa. Espero que vocês tenham gostado, porque deu muito trabalho fazer essa slide aí. Deu um trabalho, ó, gastei um bom período para fazer. Espero que vocês tenham gostado, então essa é a ideia. Então, de novo, eu pego a parte, eu divido o todo sempre em partes iguais. Beleza? Beleza. Então, vamos tentar uma ideia aí, olhando, já como eu falei para a fração, agora eu vou falar do que é o decimal. Então, o decimal que vai aparecer aí para vocês, então, números decimais são aqueles números em que nós usamos, né, se usa vírgula. Então, tem a vírgula, nós chamamos de decimal. Eu poderia escrever, vou até fazer uma brincadeira aqui, ó, 10,0. É um decimal, né? Sim. Então, tem a vírgula ali, não deixa de ser um decimal. Também é um inteiro, também tem toda uma representação. Também pode ser uma fração, né? Pode. Ó, o 10 também pode ser uma fração. Então, tem toda essa relação aí que eu posso falar, que seria esse número, né? Indicando, né, que o algarismo a seguir pertence à ordem dos decimais ou casas decimais. Todos os números decimais finitos ou infinitos, nós vamos falar aí depois um pouco sobre isso, e períodos podem ser escritos na seguinte forma fracionária. Então, eu tenho lá a fração, o decimal, eu posso representar ele através de uma fração. E o contrário também é verdadeiro. Tanto a fração eu posso representar como decimal e o decimal como a fração. A ideia mais simples é a seguinte: o 2, quando você divide aqui, ó, e aí vai dar o 0,2 aqui, ou seja, quando eu executo a divisão ali, que não dá um número inteiro, eu tenho o que a gente chama de decimal. E aí o caminho contrário é transformar em fração. Então, se é decimal, né, então é sobre 10. Nesse caso aí, 0,2 décimos, né? Então, 2 sobre 10. Eu só simplifiquei aí para vocês verem, a gente já viu isso ano passado, que dá 1/5. Então, essa ideia aí eu tenho basicamente a mesma coisa. Eu representei a fração, digamos assim, 3 vezes, ó. Representei através de uma figura, representei na fração normal, então numerador, denominador, e representei na forma decimal. Então a fração aí, ó, os números eu posso representar de N formas. E você escolhe aí a melhor forma que vocês acham mais fácil. Eu gosto muito do decimal, Osmar, sabe por quê? Porque eu não preciso escrever ele em 2 linhas do caderno. Então eu não preciso gastar uma linha do caderno para escrever a fração. Eu também gosto do decimal. Mais fácil escrever, Mais não é fácil, isso? né? Vou colocar um outro exemplo aí para vocês na telinha, que é no caso aí, 24 centésimos, né, Osmar? Sim. Então, 1,24, então 24 sobre 100, ó, por causa dos centésimos, né, essas duas casinhas aqui. Aí eu simplifiquei, cheguei aqui na fração 31 sobre 25 avos. Então, essa fração, quando você executar a divisão lá, 31 dividido por 25, você encontra 1,24, ou 1 inteiro e 24 centésimos, Osmar. É verdade, né? Daqui a algumas aulas, com o tempo, a gente vai falar dessa movimentação da vírgula, né? Que é muito, muito interessante. Aí nos remete aí a conversão para fração e são facilitadores incríveis, né? Isso mesmo. Então,
partindo dessa ideia, partindo desse contexto que nós vemos, a fração, a forma decimal, né, esses dois contextos, aí eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Então, na telinha vai aparecer as duas primeiras perguntas. Então, se eu observar esse número, já vou até falar, 2,5. Neste número, então, na primeira pergunta, o que significa o algarismo 2 e o 5? Então, eu quero saber o que é o 2, o que é o 5, como que funciona, e o que significa a vírgula, no caso aí, para eu representar esses dois aí, tá bom? Então, a primeira atividade, para ser um pouquinho mais simples, 3 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho. Oi, Jonas, retornamos, tá? Aqui com a gente a professora Yara, lá da Escola Estadual Gilberto de Carvalho, lá em Suzano. Yara, valeu, obrigado por você e os seus alunos. Professora Graciele, aqui com a gente também, acompanhando a aula do 7º ano, lá da Escola Guariento, lá de Rio Grande da Serra, tá? Obrigado a todos que estão aqui conectados, participando da aula, né? Nos ajudando, dividindo a aula conosco. Professor Fernando, manda a resposta aqui do Yuri. 2 é unidade, 5 décimos, tá? O Fernando e o Yuri estão lá no PEI, né? Programa de Ensino Integral, Anísio José Moreira, lá em Mirassol, tá ok? A professora Daniele, tá, manda aqui a resposta do Felipe Elias. O 2 significa um inteiro e o 5 significa os décimos, Jonas, tá? Para encerrar, o professor Haroldo tá com o Yuri. E a resposta é essa mesmo também, tá? 2 unidades e 5 décimos, ou 2 inteiros e 5 décimos, tá ok? Deixa eu achar mais uma aqui só para finalizar. A aluna Silmara, lá do 7º A, 2 inteiros e 5 décimos. PEI, José Claret Dionísio, lá em Hortolândia. Conhece aquela região, né, Jonas?
Professora Zuleika. Não, É isso não aí. conheço. Hortolândia, perto de Sumaré. Ah, perto de Sumaré? Opa, do ladinho. Ah, então eu conheço sim. Então eu conheço sim. Ó, um abraço aí para as pessoas. Um abraço aí que sempre me acompanha, minha avó aí. Um abraço lá de Nova Odessa. Obrigado por sempre acompanhar as minhas aulas. Obrigado por sempre participar, viu? Valeu. Então vamos observar antes que a gente perca o fio da meada aqui. Então a resposta na resolução, como todo mundo respondeu, né? O 2 aí, né? O 2 é a parte inteira, então que fica antes da vírgula, e o 5 que fica depois, né? É a parte que a gente chama aí dos decimais, né? Então é 5 décimos que representa. Então essa é a ideia. Então 2 é a parte inteira e o 5 é os 5 décimos. A pergunta do que significa a vírgula é literalmente isso, é essa divisão, né? Então, a vírgula tem a função de separar, de dividir, literalmente, é a forma literal, né? Você colocar a vírgula é a parte que divide, né? Que separa a parte inteira do número, no caso das frações desse inteiro. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando 2 e eu estou separando aí do 5. Vou até pedir para o diretor colocar na tela para eu escrever. Eu poderia ter escrito assim, né, Osmar? Ó, 2, né, que é a parte inteira, mais 0,5 aqui, ó. Essa aqui, a parte decimal, né, essa parte, que seria a minha fração. Perfeito. Então, eu teria literalmente essa separação. Pensando nisso, então eu posso pensar ali, ó, 2 é o inteiro e 5 é o décimos. Então, eu tenho que somar essas duas relações. Mais para frente vocês vão ver, aí a gente vai falar sobre a somatória desses decimais, mas essa é mais ou menos essa ideia. Então, eu separar, eu consegui fazer essa separação. Conselho, vou até colocar na telinha para vocês. Conselho, tentem montar uma tabela. A tabela talvez seja a forma mais simples de você fazer. Como? Na telinha de vocês eu vou colocar. Então, construa uma tabela assim, ó. Unidade, no caso aí são os décimos, né? Unidade, dezena, centena. E onde está a vírgula, eu estou separando, ó. A vírgula está exatamente aqui, ó. Então, eu estou separando ali dos décimos, dos centésimos, dos milésimos. Então, você pode representar. Esse talvez seja o caminho mais simples para você conseguir diferenciar um número do outro, né? Por quê? Se eu tivesse a vírgula ou para frente ou para trás, seria outro número, né, Osmar? Seria completamente diferente. É verdade. Aproveitar a fala aqui da professora Denise, ela está com a Emily. A Emily coloca um negócio interessante aqui. A vírgula é para dar espaço em algo, né? Só que esse espaço aí, matematicamente, é a introdução lá dos décimos, é o posicionamento. Isso mesmo. Valeu, Emily. Língua portuguesa, a vírgula, né? Para dar o espaço. Legal. Boa ideia. É literalmente essa ideia. Alguns cuidados que é importante ressaltar. Por exemplo, na sua calculadora. Na calculadora se coloca o ponto. O ponto é porque é feita lá, né? No caso aí, porque é americana essa ideia. Então, o ponto, pra gente aqui, matemática, aqui no Brasil, nós utilizamos para multiplicação. E por isso que a gente utiliza a vírgula, né, Osmar? Pontinho é perigoso, né? Tomar cuidado, essa separação com ponto aí é complicada, né? Tomar só esse cuidado, que é muito importante. Muitas aulas sobre esse pontinho, viu? Vamos tentar então a segunda atividade? Bora. Nessa segunda atividade está assim, ó. Paulo preparou um bolo conforme a figura a seguir. Pensa que isso é um bolo, não é um quadriculado, tá, Osmar? Não é festa junina, não é nada, é um quadriculado, é um bolo. Bolo colorido. Então, é um bolo colorido, ou gelatina colorida, sei lá. Então pensa ali, ó, um bolo colorido. Esse bolo foi cortado em fatias de tamanhos iguais que esse quadradinho como vocês estão vendo. Paulo quer dividir os pedaços, mas em 3 amigos, né? Então, a pergunta ali, ele tem 3 amigos para dividir. A quantidade de bolo será dividida igualmente? Sim ou não? Quantos pedaços para cada um? Então, 3 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho!
Jonas, professor Antero participando aqui com os seus alunos, e acho que ele matou a charada. 24 dividido por 4, né? Pegou o bolo dividido em 4, 6 pedaços de bolo para cada um. Aí a gente tem também o pessoal lá da Panoca, tá? Do 7º B, tá? Sim, simplesmente essa resposta. Sim. Não tá errado. Simples assim, tá? E aí, professor Marco, tá mandando a resposta dos alunos? Sim, tá? Cada amigo vai comer 6 pedaços. Vai por aí, Jonas. Boa, então é essa a ideia mesmo. É possível? Sim, é possível. Sempre é possível aí você fazer a divisão. A ideia é como, né? Eu acho que o formato é como. Na resposta, eu vou colocar aí para vocês na telinha. Então, tem essa ideia aí que eu vou comentar com vocês, que é a tal da interpretação de texto, que todo mundo fala em matemática. E faltou interpretar o texto, aí vocês vão entender. Essa talvez não é uma pegadinha, mas é a questão de entender o formato. Então, Paulo quer dividir os pedaços com mais 3 amigos, ou seja, 4 pessoas, né, Osmar? Sim. Então, eu tenho que dividir esse bolo em 4. Ele mais 3, não é isso? Teve gente que dividir por 3 aqui, né? Seria a ideia essa, né? Sim. Então, o que eu faço aí, né? Então, eu vou pegar aqui, eu vou dividir esse bolo em 4 pedaços. Só que eu tenho que observar quanto eu tenho ao todo. No caso, eu tenho 4 linhas e 6 colunas. Então, se eu observar ali a quantidade do bolo, né? Então, eu tenho 4 e 6. Observando isso, que é o que vai aparecer aí, então eu tenho assim, ó, o bolo possui 24 pedaços, que é o 4 vezes o 6. E ele será dividido entre 4 pessoas, e assim teremos então 24 dividido por 4. Acho que ficou pequenininho ali para vocês, ó. Só para escrever, ó. Então eu pego 24 e divido por 4, aí eu encontro 6 pedaços para cada pessoa, né? Então eu uso essa ideia. Como que fica? Então visualmente fica assim, ó. Uma pessoa, né, o Paulo, né? Então eu pego, por exemplo, a primeira linha. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu pego a segunda linha. Então aí eu tenho mais 6 e mais 6 de novo, né, Osmar? Perfeito. Então tem os 4 ali, as 4 linhas, digamos assim, essas 4 fileiras, eu consigo já, só de observar, eu consigo dividir entre as 4 pessoas. Essa questão, acho que o problema não é fazer a divisão, acho que isso vocês já conseguiriam executar. Mas a ideia aí é a tal da interpretação. Eu consegui entender dentro desse texto como que ele responde, né, Osmar? É verdade, a leitura. O pessoal que está com o professor Luiz Henrique, lá do 7º D, lá da PEI Conceição Cardinales, lá em Hortolândia, mataram a charada. Boa. Então, o que eu tenho que observar sempre? O que eu tenho que focar nessa ideia aí sempre? De como que você está fazendo essa divisão? Qual que é o formato que você está fazendo essa divisão? Não vai dar tempo de eu fazer, mas eu já vou até deixar uma dica. Vai lá no caderno do Aprender Sempre, lá na página 101, não, acho que é na página, se não me engano, na página 101, dá uma olhada. Essa é a atividade 3, tal, dá uma olhada, eu não vou conseguir fazer com vocês. Usando a mesma ideia aí, qual fração de forma cada amigo receberá? Então ele quer entender qual que é a fração que representa quanto cada amigo vai receber. Eu não vou conseguir fazer aqui com vocês, façam com seu professor aí, tentem, pensem com eles como vocês conseguem executar, como vocês conseguem fazer. Beleza, Osmar? Obrigado. Beleza, Jonas, obrigado a você, obrigado à equipe de produção, obrigado a todos que nos ajudaram a construir essa aula. Beleza, obrigado. Eu vou pedir para o diretor colocar a avaliação. Então, avaliem nossa aula, coloca lá se vocês gostaram ou não, o que vocês acharam. É muito, mas muito importante esse feedback de vocês, o que vocês comentam ou não. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Muito obrigado, 7º ano. Algumas coisas aí já informando para vocês. A questão da tarefa aí nós conseguimos já resolver aí, vocês terão mais informação sobre. Lembrando que ninguém vai ser prejudicado quanto às atividades, beleza? Até a próxima, beleza? Até a próxima. Até a próxima, valeu, 7º ano. Tchau, tchau.